Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia! Espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Islam e nós vamos agora ter as nossas últimas videoaulas da nossa oficina de produção textual. A oficina é esse projeto que a gente está tendo, que a gente já teve 3 aulas, não é? Para a gente melhorar tanto a nossa produção textual, como a nossa escrita, como a nossa fala em trabalhos apresentados, não só nessa disciplina, mas em todas as disciplinas. A gente já viu dicas para organizar o nosso texto e para organizar as nossas atividades. A gente já viu uma proposta de atividade muito interessante que ajuda a organizar os nossos estudos, não é? Que é o fichamento. A gente já viu algumas dicas para trabalhos apresentados, como a gente deve conduzir, como a gente deve fazer um trabalho apresentado. E hoje nós vamos ter 2 assuntos muito legais. Vamos ver quais são? O primeiro é esse aqui, é a interpretação de textos em enunciados. Mas o que isso quer dizer? Eu sei que nas aulas de português você já vê bastante interpretação de texto, não é? Interpretação de texto é quando a gente lê um texto e a gente busca compreender, entender aquele texto. O que mensagem esse texto quer passar, o que ele quer nos dizer, não é? Quando a gente fala de interpretação de textos em enunciados, é quando a gente está, por exemplo, trabalhando com uma atividade e a gente precisa interpretar o texto que pedem cada uma das questões, não é? Todo mundo sabe o que é um enunciado? E aí? Enunciados são esses textos pequenos, às vezes maiores, que vêm nas atividades e a gente precisa ler eles com bastante atenção, porque na verdade eles são perguntas ou instruções que nos orientam a compreender o que é que a atividade quer que nós aprendamos, ok? Por isso a importância. Eu tenho percebido que muitas vezes vocês não têm lido com atenção o enunciado e isso acaba gerando dúvidas, isso acaba gerando falta de compreensão do que o enunciado quer e a gente acaba fazendo outra coisa que não é aquilo que o enunciado pede, não é? E como eu sou professor de produção textual e de inglês, eu já tenho percebido que a gente faz isso em mais de uma disciplina. Então eu acredito que isso aconteça também com outras disciplinas. Então hoje nós vamos ver algumas dicas bem básicas para a gente entender como melhorar isso, como a gente pode é, compreender melhor esse enunciado para a gente fazer as nossas atividades melhor também, tá bom? Primeiro, é importante a gente entender que o enunciado, na maioria das vezes, aqui eu não estou dizendo isso como uma regra, eu estou falando como um exemplo geral, tá bom? Um enunciado ele pode ser formado por um embasamento mais uma pergunta ou instrução, tá bom? Mas como isso funciona? Bem, primeiro, é importante a gente entender que às vezes não vem nessa ordem. Às vezes pode vir primeiro a pergunta e na parte de baixo vem um embasamento e assim os enunciados vão mudando dependendo da atividade. Mas se a gente entender o que quer dizer cada uma dessas partes, a gente consegue compreender o todo, né? O embasamento vem da palavra base. E o que é uma base, gente? Uma base, quando a gente fala de texto, de informação, é quando a gente tem um conhecimento já sobre determinado assunto, ok? O embasamento ou a base
vai nos dar informações extras ou informações gerais para a gente compreender o enunciado, tá bom? Já a pergunta ou a instrução vai nos dizer o que é que a gente deve fazer ou o que é que a gente deve responder sobre esse embasamento ou sobre o texto que a gente está trabalhando, sobre o assunto em que a gente está trabalhando, tá bom? Nem sempre no enunciado vem esse embasamento. Às vezes esse embasamento aqui, ele já está no texto que a gente trabalhou ou na aula que a gente escutou ou assistiu, tá bom? Às vezes vai vir só a pergunta ou a instrução. Mas é importante a gente entender que, de forma geral, a gente vê esses dois casos aqui. Vamos ver exemplos? Olha só para esse enunciado aqui. Gente, primeiro a gente tem aqui um embasamento, ou seja, ele vai nos trazer informações como base para a gente responder as perguntas que seguem. Então ele vai dizer, ó, Johannes Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis por volta de 1450, o que permitiu produzir todas essas informações aqui. São para nos embasar, ou seja, são para nos dar base de conhecimento, são para nos passar conhecimentos sobre o que a gente vai responder a seguir. A partir daqui, ó, depois desse ponto, a gente tem uma instrução a seguir. Olha só esse verbo aqui na forma imperativa, quer dizer, está fazendo um pedido ou fazendo uma ordem. Observe. Ele está mandando você observar, não é? Então, a partir daqui, a gente já fica bastante atento. Aliás, tudo a gente fica atento. Mas a partir daqui, a gente fica atento ao que é essa instrução ou ao que é essa pergunta. Observe a data da pintura de Arcimboldo e marque a alternativa mais adequada. Viram que nós temos duas instruções aqui? Observar e depois marcar. Viram? E aqui embaixo a gente tem a pergunta que a gente vai trabalhar, não é? Mais uma vez aqui, ó, na letra B, a gente tem essa mesma estrutura. No tempo de Arcimboldo, os bibliotecários eram conhecidos como guardiões de livros. Isso aqui é uma informação base, é uma informação extra que nos foi dada para a gente responder. Então, depois daqui, a gente já tem uma pergunta ou uma instrução. Vamos ver? Levando em conta a alternativa que você marcou no item anterior, olha que instrução interessante. Se a gente não prestar atenção nisso aqui, a gente não vai saber que a gente vai ter que usar essa resposta aqui para entender o que está se pedindo aqui, né? Por isso que é importante ler com bastante atenção. Então a gente vai, ó, olha o verbo aqui no modo imperativo. Explique porque eles tinham esse título. Mas a gente tem que fazer isso aqui levando em conta a alternativa anterior que a gente marcou. Então essa atividade aqui, elas vão trabalhar juntas e a gente vai entender que elas vão trabalhar juntas quando a gente lê com atenção, levando em conta a alternativa que você marcou no item anterior. OK? E assim, isso se repete com vários enunciados. Ó, o bibliotecário é, segundo os críticos. Então, até aqui o ponto, a gente tem um embasamento. Ele vai nos dar informações sobre o que a gente vai responder. Depois disso aqui, a gente tem a pergunta. Você acha que com essa pintura Arcimboldo prestou uma homenagem ao colega? Entenderam? Vamos ver mais exemplos. Esses exemplos que a gente acabou de ver são do livro do 7º ano. A gente vai ver agora exemplos aqui no livro do 9º ano. Olha só. Primeiro,
Lembra que eu falei que não necessariamente a gente tem que ter obrigatoriamente aquela estrutura, embasamento mais pergunta, não é? Ou instrução. Mas acontece, por exemplo, os pronomes e as conjugações são muito importantes para garantir a coesão de um texto. Até aqui, nós temos um embasamento. A gente precisa dessa informação para responder o que vem a seguir. Nos trechos a seguir, identifique, olha só o verbo aqui, nos mandando, nos pedindo para fazer algo. Identifique a que se referem os pronomes e as conjugações destacadas. Aqui a gente tem a instrução do que a gente vai fazer, não é? E logo em seguida a gente tem textos que vão nos embasar para fazer essa instrução. Então a gente tem aqui mais de um embasamento, porque cada um desses tópicos vai servir como base, vai servir como um texto de base para a gente seguir aquela instrução que nos foi dada. Viram? Mesmo com essa estrutura mudando, o que a gente precisa entender é o seguinte. Vamos lá. A gente precisa identificar o que a pergunta pede. Exato. A gente precisa entender o que a pergunta está pedindo para a gente não fazer justamente o contrário. Já imaginaram aquelas questões que a gente vê em atividades que dizem marque somente as corretas? Aí a gente não presta atenção nessa palavra, corretas, e acaba marcando V ou F. A gente respondeu corretamente a esse enunciado, a essa pergunta? Por falta de atenção, a gente não respondeu corretamente. A questão não estava pedindo para a gente responder com verdadeiro ou falso. Estava pedindo para a gente responder apenas com as corretas, né? Marcar somente as corretas. Então, identificar o que a pergunta pede é justamente compreender o que a gente deve fazer, né? A pergunta ou a instrução, aqui no caso. Os verbos de comando, eles nos dão as informações que a gente precisa. Os verbos de comandos, eles vão estar no modo imperativo, são aqueles verbos que a gente viu nas instruções, nas perguntas, não é? Identifique, marque, faça, desenhe, escreva. Todos esses verbos de comando são importantíssimos, porque eles vão nos dar a ideia do que aquela questão está nos pedindo. As instruções, gente. Por várias vezes, eu vou dar um exemplo nas atividades de produção textual. Olha só, essa é uma aula de produção textual que a gente viu. Essa aula aqui é do 7º ano e essa atividade já passou, foi do primeiro bimestre. Mas só para a gente ter o exemplo do que são as instruções. As instruções são aquelas informações de como a gente deve responder à atividade. Olha só, junte todas as respostas que você obteve com as perguntas acima e construa um resumo desta notícia. Faça, olha só, mais uma vez um verbo aqui, um verbo de comando. Faça com suas palavras, em poucas linhas, pode ser entre 8 e 12 linhas. Viram? Isso aqui são instruções do que a gente deve fazer. Ou seja, se a gente passar de 12 linhas, a gente não vai estar seguindo essa instrução, não é? Concordam? As instruções vão nos dizer como responder aquela atividade. Aqui é outro exemplo, foi da avaliação do 6º ano do primeiro bimestre. Primeiro a gente tem aqui um embasamento. A crônica é um gênero textual que relata uma história. Eu estou falando sobre o que é uma crônica e tudo mais. Foi o que a gente trabalhou no primeiro bimestre e no 6º ano. Ok? Depois a gente tem as instruções. Com base nisto, construa, olha aqui o verbo de comando, construir um desenvolvimento e uma conclusão. Isso é a instrução da atividade. Depois a gente tem instruções de como fazer essa atividade. Olha só. Deverá ser feito, escrito no caderno, com caneta azul ou preta,
e um mínimo de 15 linhas e um máximo de 20 linhas. Estas instruções são muito importantes para a atividade, tá bom? Porque elas nos dão essa noção de que a atividade precisa ser feita dessa forma, e isso é importante, tá bom? Por fim, a leitura com atenção vai nos ajudar perfeitamente a entender estes enunciados, tá bom? Isso aqui são instruções, são dicas para a gente compreender melhor, tá bom? Espero que todos sigam essas dicas aqui para que a gente consiga fluir melhor nas atividades e vocês consigam ter um resultado bem melhor no aprendizado de vocês, tá bom? Porque a atividade a gente já sabe, né? O quão importante ela é. E entender a atividade que a gente está fazendo é mais importante ainda. Bom, gente, a atividade dessa aula de agora eu vou mandar em PDF, tá bom? Espero que todos sigam muito bem as instruções, percebam bastante o que a pergunta quer dizer ou a instrução e percebam os embasamentos, não é, da atividade. Então, tchau, tchau. O nosso próximo assunto eu vou fazer um vídeo separado para esse não ficar muito extenso, sobre ortografia e gramática, tá bom? São dicas para a gente escrever melhor nas nossas produções escolares, tá bom? Tchau, tchau.